Olá pessoal, no nosso episódio de hoje nós vamos estar falando sobre fé, né? E a palavra de Deus nos fala, né, dessa palavra tão pequena, com significado tão grande, que a mulher que tem fé e que busca a vontade de Deus, que busca a face de Deus, né, que está no centro da vontade de Deus, é de fato uma mulher virtuosa, né? Então Provérbios fala isso, Mateus fala isso, e também em Hebreus encontramos que é impossível agradar a Deus sem fé. E na maternidade a gente passa por vários momentos de tribulação, no casamento também. Mas na maternidade parece que essa nossa fé ela é um pouco mais provada, né? Eu percebo que a primeira febre do primeiro filho, aquela vez que ele engasgou, né? Ou que caiu na escola e você recebeu um telefonema que aconteceu alguma coisa, se não passou por isso ainda, espero que você não passe, minha irmã, porque não é uma tarefa fácil. Então a gente passa por momentos de dores, de alegrias, de tristeza, de emoção, de parece que o coração vai sair pela boca quando o neném começa a andar, quando começa a falar e quando vai para a escola. E tudo é um desafio diário, é um desafio constante. E a fé é que nos sustenta, porque é a nossa fé em Deus que faz com que a gente confie no Senhor e que a gente tenha essa capacidade de vencer algumas fases e passar por algumas etapas nessa fase da maternidade. Mas por mais difícil que seja o momento que você está passando, né, a gente tem que ter esse entendimento que Deus está com a gente, que Ele não vai nos abandonar e que a gente às vezes em meio à tribulação, em meio ao furacão, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então nesse momento, para que a gente tenha fé e não desistir, no momento da dificuldade, a gente tem que estar com o ouvido sensível à voz do Senhor, senão a gente não consegue ouvir Ele falar. E aí é que a nossa fé é fortalecida, porque aí você percebe que você não está sozinha no barco. Eu não sei se você já ouviu falar naquela expressão, filhos de pé e mães de joelho. Então, assim, é uma coisa que eu pratico e que eu vejo que dá resultado, e eu sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho ensinado, tenho orientado outras mulheres, e eu já ouvi várias pessoas falarem isso, mas é uma coisa na minha vida constante. É orar, é clamar, é jejuar em prol da vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu marido. E essa fé de que a gente, né, é capaz, através do Espírito Santo de Deus, apaziguar, acalmar, né, e equilibrar todas essas circunstâncias, eu acho que é o grande diferencial na vida da mulher virtuosa. Lógico que existem mulheres e mulheres, homens e homens, e cada um com um perfil comportamental diferente e ainda um perfil sexual diferente. O que a gente tem que entender é que tem momentos da vida da gente que a gente precisa de ter muita fé, que o casamento vai sobreviver e é uma fase que parece que ele não vai dar conta e que a gente fica com um desinteresse sexual ou nosso ou da parte do marido, e aí a gente tem que ter essa sabedoria. Quando o Provérbios fala dessa mulher sábia que edifica a casa, eu acho que ele fala justamente disso, essa sabedoria que a gente deve ter de discernir cada momento, né, e equilibrar as coisas. Então, quando a gente tem um marido muito voltado para o sexo, que a gente tem que ter o diálogo por conta disso, se a gente tem um marido muito voltado para o sexo e a sexualidade dele não vai mudar diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, a gente tem que ter fé, que a gente vai dar conta e que isso vai passar, orar por essa sexualidade, tentar conversar. Se de fato a gente não conseguir, a gente tem que trabalhar a nossa fé, a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso corpo e entender e conciliar isso. A gente não é obrigada a ter a relação sexual diante da tribulação. Isso não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é você ter a sabedoria e o discernimento de saber que às vezes nós estamos inseridos em conflitos internos do universo feminino que não é fácil de se explicar e quanto mais de se entender. E que o marido não está na mesma vibe que a gente. Então a gente precisa de decidir, né, ter essa vida sexual plena e buscar essa sexualidade dentro do casamento e esse equilíbrio. E para aquelas mulheres que já curtem mais o sexo, que elas são mais agitadas e o marido já nem tanto, também deve haver o equilíbrio e esse entendimento que às vezes ele está diante de conflitos internos e aí a gente já vai logo colocando um monte de coisa na cabeça, meu marido está me traindo, isso, aquilo, não é bem assim. Aí a gente precisa mais uma vez falar da comunicação,
do diálogo para que a gente estabeleça de fato o equilíbrio da relação. E isso tudo diante da maternidade, porque não vale a pena bater boca, gerar conflito e brigar com o marido na frente do filho. Tenha sabedoria para que esse momento seja um momento a dois, um momento só você e seu marido. E sempre convide a presença do Espírito Santo de Deus para estar em todo momento de diálogo, de conversa, para que seja um momento de paz, um momento de tranquilidade. E fortaleça a sua fé diariamente. Como que a gente fortalece uma planta? É colocando no sol, é colocando uma água, colocando adubo, regando, cuidando. Assim é a nossa fé. É com jejum, é com palavras de Deus, é indo à igreja, é falando de Deus, é buscando a face de Deus e orando sem cessar. Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem. Entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de conteúdo e vamos viver de fé em fé, com uma sexualidade plena, porque Deus tem o melhor para nos dar e o sexo é bom. Depois do casamento ele é uma bênção e ele foi criado por Deus para que a gente possa viver isso de uma forma plena. Então vamos levantar o cerco de sebe aí em volta da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, jejuando, orando, clamando e pedindo a Deus, porque é isso que Deus quer da gente. Mulheres e mães de joelho em oração, beleza? Conto com você.